palavra no meu querido amigo Jorge. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. É pleno de alegria e gratidão ao nosso querido professor Eurípides Bassanufo, mentor espiritual da nossa casa, a Jesus, mas sobretudo a Deus, por estar podendo aproveitar essa oportunidade de atender uma convocação que me foi feita para fazer um estudo da doutrina espírita. Como o tema foi livre, né? Eu escolhi para conversar hoje um tema em cima da questão 919 do Livro dos Espíritos, que tem o título Conhecimento de Si Mesmo. É uma dissertação de Santo Agostinho, nos orientando como é que nós chegamos ao conhecimento de nós mesmos, né? E em cima desse tema, existe uma página no livro Opinião Espírita. É um livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emanuel e André Luiz. Eu não sei se a psicografia é de Valdo Vieira ou de Chico Xavier. Eu tenho quase certeza que o livro é que a mensagem é de André Luiz, porque informa no livro que os espíritos, Emanuel faria as dissertações de números pares e André Luiz de número ímpar. Como a mensagem de hoje é de número 1, tem o título Examinemos a Nós Mesmos, que é baseada justamente na questão 919, né? E André Luiz começa dizendo que o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor, né? É uma questão que parece muito difícil, pelo menos para mim é muito difícil, né? Tornar-me melhor progressivamente, porque não é fácil. Eu costumo brincar dizendo que a gente tem que estar sempre ligado, nós que somos espíritas, na recomendação de Jesus: vigiai e orai. Agora, vigiar e orar é o quê? É nós tomarmos conta de nós mesmos, identificar as nossas falhas e orar pedindo fortalecimento para não cometê-las mais. Tem que ser constante essa busca, e se nós pudéssemos ficar em oração constante, nós teríamos bastante possibilidade de alcançar êxito nesse cometimento. Porque a grande dificuldade é que nós oramos, nos equilibramos por alguns segundos. A primeira, como diz, influência externa, nós nos desequilibramos de novo, né? Eu gosto de raciocinar sobre o poder da oração. Eu li um livro relativo à vida de Frei Fabiano de Cristo, né? E quando Frei Fabiano de Cristo começou a jornada dele de religioso, ele entrou num convento e o superior do convento recomendou a ele que ficasse, não sei o número de dias, quem quiser saber tem que ler sobre a vida de Fabiano de Cristo, numa cela, jejuando e orando durante uma quantidade de dias grandes. Quando ele terminou esse jejum, essa sequência de dias em oração, ele estava com um poder de cura tão violento que ele pegava um copo d'água desse, impunha a mão, dava para a pessoa com qualquer doença e curava, né? E presentemente, eu estou lendo um livro sobre Mahatma Gandhi, escrito pelo Huberto Roden. E o Huberto Roden conta nesse livro, ele leu um livro escrito pelo próprio Mahatma Gandhi, contando toda a trajetória dele, inclusive os erros que ele cometeu. E o Huberto Roden leu da informação do próprio Mahatma Gandhi que ele ficava a semana inteira recluso em algum lugar só orando, permanentemente orando. E era aquele espírito que levava uma burdoada na cabeça e não levantava nem a mão para se defender, né? Quer dizer, a capacidade de enfrentamento das dificuldades, porque quem se baseia na oração é muito grande. Só que nós ainda ou não acreditamos ou não temos muita fé. A nossa fé não é suficiente para que nós nos ponhamos nessa condição, porque ainda não temos o preparo para isso, né? Porque também eu gosto de raciocinar o seguinte: o Mahatma Gandhi conseguiu porque ele já tinha preparo.
Ele já era um espírito preparado anteriormente. Como o Chico Xavier conseguiu fazer tudo o que ele fez, pelo preparo anterior que ele já tinha. Não adianta eu admirar o Chico Xavier e o Mahatma Gandhi e querer me imaginar sendo iguais a eles, que eu não vou conseguir, porque eu ainda não tenho o preparo adequado. Mas a grande realidade é essa. Aquelas pessoas que continuam a se colocar mais temporando, têm muita possibilidade de errar menos, porque a oração nos afasta dos maus cometimentos e nos protege do erro, porque nós somos bem acompanhados espiritualmente. Que nós espíritas sabemos que todos nós temos companhias espirituais de acordo com o nosso padrão mental, né? E diz assim: útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Então é muito bom que nós nos avaliemos periodicamente. É por isso a recomendação de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que todo final do dia ele fazia uma avaliação de tudo que ele tinha feito naquele dia, erros e acertos. E com isso, quando a gente identifica, se eu puder toda noite ao deitar, antes de fazer minha oração, eu raciocinar, o que eu fiz de correto hoje, o que eu fiz de errado, quais foram os equívocos que eu cometi. Eu gradativamente vou diminuindo a incidência de ocorrências negativas. Porque na medida em que eu identifico as minhas próprias falhas, eu vou me fortalecendo paulatinamente para não cometê-las mais, né? Então, a autocrítica é muito importante que nós possamos alcançar. E está dito assim por André Luiz: espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Ou seja, se eu estou dentro da doutrina espírita, estudando, porque a doutrina espírita também sem estudo não adianta nada. Porque sem estudo não se sedimenta a fé raciocinada e muito menos a fé inabalável, né? A fé inabalável é aquela que nos dá certeza de que alguma coisa está para acontecer, a certeza de algo que está para... Como diz Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz assim: ora, fé é a certeza de que algo vai acontecer e a prova do que não se vê. Está lá em Hebreus capítulo 11. A certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Eu, quando tenho certeza, eu não acredito, eu sei que vai acontecer. Porque fé, na verdade, não é crença, é saber. Tanto que Emmanuel, no livro Consolador, numa pergunta lá, eu não sei se é 453 ou 354, ele diz o seguinte: ora, a fé verdadeira é que se adquire substituindo o eu acredito pelo eu sei. Então a fé verdadeira é saber. E o espírita que estuda com profundidade, ele sabe. Ele sabe por quê? Porque ele sabe que tudo que acontece tem respaldo numa ocorrência anterior. Nós estamos permanentemente submetidos à lei de causa e efeito. Estamos colhendo sempre no presente o fruto da nossa semeadura anterior. E vamos colher no futuro o fruto da nossa semeadura presente. Isso não tem nenhuma dúvida. Quem tem essa dúvida é porque ainda não incorporou a fé raciocinada, a fé inabalável. Então, o espírita que estuda a doutrina espírita e que não se melhora em absolutamente nada, ele está perdendo o tempo dele. Porque vir para a casa espírita não é para tomar água fluidificada e para tomar passe todo dia. Pelo contrário, a água fluidificada e o passe talvez nem seja tão importante todo dia, na proporção em que nós nos esforçarmos para nos melhorar intimamente. Nos esforçarmos para não pensar desequilibradamente, para não agir desequilibradamente, para não falar desequilibradamente. É difícil? É difícil. Mas se nós não nos dispusermos a nos modificar gradativamente, nós não vamos conseguir nenhum sucesso na presente jornada terrena. Ele diz assim: testa a paciência própria. O que é testar a paciência própria? O Jorjão aqui vive falhando nesse negócio. Eu estou testando minha paciência agora, daqui um pouco fala alguma coisa comigo, eu me desequilibro na mesma hora. A paciência vai para o brejo. Impaciência e intolerância comigo mesmo, viu, gente? Então,
Eu tenho uma dificuldade. Agora, eu tenho um consolo seguinte: hoje eu sou muito mais paciente, muito mais tolerante do que eu era o ano passado. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque hoje eu já consigo ouvir alguma coisa e não responder. Já consigo ouvir alguma coisa e calar. Já consigo, antes de falar intempestivamente, guardar o que eu queria falar para não falar naquele momento. São poucas as vezes que eu consigo? São. Mas em relação ao que eu não conseguia antes, é muito. Eu estou progredindo gradativamente. Eu tenho para mim que todo ano eu ganho um pouquinho nas minhas melhoras. Eu estou paulatinamente processando a minha reforma íntima, que é o objetivo do espírita, né? Processar a reforma íntima. Por isso que o Allan Kardec falou: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que empreende para domar suas más tendências. Eu tenho me esforçado para domar minhas más tendências, apesar das dificuldades que eu enfrento. Mas se eu parar de me esforçar, eu estaciono. Eu não vou conseguir nunca. Então eu tenho que me vigiar sempre. Toda vez que eu cometo um ato de desequilíbrio, eu analiso: puxa vida, eu não devia ter feito. A minha dificuldade é pedir desculpa, viu, gente? Pedir perdão para mim é difícil. Mas eu tenho uma coisa: eu não peço perdão, mas eu faço o possível para me modificar perante a pessoa. A pessoa acaba percebendo que eu me manquei do erro que cometi, né? Pelo fato de eu estar agindo de maneira diferente. Mas eu vou adquirir ainda a capacidade de pedir perdão, viu? Algumas vezes eu até peço. A minha mulher, que é a minha principal vítima, né? A principal vítima da minha intolerância, ela já sabe que às vezes eu me penitencio, mas é muito difícil, né? Inquire as tuas relações na experiência doméstica aí. Né? A experiência doméstica é a principal escola que a gente tem, é o cadinho. Tanto que Emmanuel dava uma recomendação: aprende a tratar aquela pessoa com quem você convive como trata as visitas que vão na tua casa. Quando chega uma visita em casa, a gente é cheio de dedo, né? Cheio de atenções, cortesia, gentileza, que não faz a mesma coisa com aquele ente que vive com a gente 24 horas por dia. Não é? É difícil. Então vamos treinar, vamos tratar o nosso cônjuge, o nosso filho, a pessoa que convive conosco, da mesma maneira que a gente trataria um visitante que estivesse conosco naquela hora. Quer uma aguinha gelada? Quer um cafezinho? Eu faço um cafezinho para você, né? Vou lavar a louça para você hoje, não precisa se preocupar não. Né? São ações que não são difíceis de praticar e a gente está dando demonstração de que está se esforçando para conviver melhor com a pessoa. Porque é difícil mesmo, gente, porque na maioria dos casos nós estamos com pessoas na nossa relação nos reajustando de desequilíbrios pretéritos, de vidas passadas. Então, evidentemente, que a harmonização entre os dois é com dificuldade que se processa. Agora, é o que eu sempre digo: nós que temos o conhecimento doutrinário é que temos que fazer a diferença. Por exemplo, pode ter alguém aqui que seja casado, venha na casa espírita, mas o cônjuge não aceita. Quer dizer, o cônjuge não é espírita. Sendo espírita, quem vem aqui é que tem que fazer a diferença em casa. Na vizinhança, tem uma desavença com um vizinho qualquer, eu tenho que raciocinar: ele é espírita, não é? Se não é espírita, eu é que tenho que fazer a diferença. A gente tem que agir assim em todas as circunstâncias. No trabalho, nós temos desavença com um colega de trabalho, raciocina: se ele é espírita, ele tem que fazer a parte dele. Mas se ele não for espírita, quem tem que fazer a diferença sou eu. Tem uma companheira que é espírita de nascença, eu não vou dizer o nome. Uma vez ela contou para mim que foi trabalhar numa empresa e ela é coloridinha, sabe? É bem coloridinha, bem roxinha ela. E ela era maltratada na empresa que ela foi trabalhar e desconfiava que era por causa da cor, né? Mas ela não tinha certeza, né? E o que ela começou a fazer? Ela um dia raciocinou assim: poxa, a espírita lá só deve ser eu, então eu vou fazer a diferença. E todo dia, quando ela saía de casa, ela fazia uma oração para chegar a encontrar um ambiente mais sociável. E quando chegava na empresa, ela sentava-se à mesa dela e se colocava em prece. E as pessoas começaram a perceber
que ela entrava em prece quando chegava e começaram a se aproximar dela. Em menos de 6 meses, o ambiente era outro, completamente diferente. Ela fez a diferença, através da prece e através do comportamento dela. Ao invés de bater de frente com as pessoas que tratavam ela com descortesia, ela tratava todo mundo bem e se firmava na oração. Então, nós temos a condição de fazer diferente. Nós temos um parente que é de difícil acesso, de difícil convivência, vamos orar por ele. Vamos fazer a oração por ele e pedir que ele identifique que nós não estamos querendo viver numa desarmonia. E a gente consegue isso. É por isso que eu digo que qualquer pessoa pode dar um passe. Por exemplo, eu tenho um filho em casa que não quer vir à casa espírita e ele é difícil. Espera ele dormir, impõe as mãos sobre a cabeça dele e faz uma prece pedindo tudo de bom que você quer para ele. Essa prece e esse passe funcionam como se fosse um passe de uma pessoa que tem muita prática espírita. E eu já fiz essa recomendação para pessoas que depois de muito tempo vieram me dizer, poxa, surtiu efeito aquela recomendação que você me deu. E surte efeito, porque o espírito em repouso, quando o corpo físico está em repouso, o espírito toma consciência do que se é falado com ele. É como uma pessoa em coma no hospital, a gente chega lá, impõe a mão, faz uma prece direcionada a ele, ele entende tudo o que se fala, né? Porque o espírito desprendido do corpo, ele tem muito mais acesso à informação do que quando está no corpo. Quando está no corpo, o próprio corpo pode ser um empecilho para que ele ouça e queira entender. Mas quando ele está livre do corpo físico, é uma beleza. Eu tenho convencimento, por exemplo, que nós temos aqui presentes não só espíritos encarnados no corpo físico, como espíritos encarnados fora do corpo físico. Não são só desencarnados fora, que estão aqui presentes como espírito, encarnados fora do corpo espírito. Vou dar um exemplo de uma possibilidade. Uma pessoa está num estado de coma num hospital qualquer. A espiritualidade pega aquele espírito e traz ele para um ambiente onde vai ser falado alguma coisa que seja de utilidade para aquele espírito. Ele, quando volta para o corpo físico, ele acorda com um modo diferente de raciocinar. Ele não lembra, mas ele tem intuições do que ele ouviu. É por isso que é importante o Evangelho no lar. A gente, quando faz o Evangelho do lar, a gente beneficia toda a comunidade onde a gente reside. E beneficia também espíritos desencarnados e até espíritos encarnados que também são levados para o Evangelho do lar da gente para receber orientação. A gente tem que parar de pensar que é só espírito desencarnado que comparece às reuniões. Não, espírito encarnado em estado, quando o corpo está em estado de sono ou em estado de desfalecimento físico, também são levados. Também têm direito a serem instruídos, a serem esclarecidos. Isso é possibilidade real. É por isso que o Evangelho no lar é importante para a gente. Porque quando a gente faz o Evangelho, eu faço o Evangelho no lar, o Gilberto faz, os espíritos que são levados no meu Evangelho do lar são espíritos muito menos complicados do que são levados no Evangelho do lar de Gilberto, que tem muito mais conhecimento do que eu. Entendeu? Então é assim que funciona. Cada um de nós tem um padrão vibratório diferenciado. E a possibilidade de auxílio cada de nós varia de um para outro, de acordo com a possibilidade que nós temos de nos comunicar com a espiritualidade. Então é importante, tudo isso é importante que a gente tenha em mente. Então inquirir os nossos relacionamentos na experiência doméstica é fundamental. Porque quando duas pessoas estão em discussão, os dois acham que estão com a razão, né? Então é importante que depois da discussão se reflita, será que eu agi certo? Será que eu agi errado? Eu não poderia ter falado coisa diferente do que eu falei? Eu não poderia ter ficado calado? Porque o silêncio, muitas das vezes, é uma das formas mais redundantes de caridade. Quando a gente deixa de retrucar a uma agressão verbal, a gente está praticando a caridade. Está evitando, interrompendo o ciclo de atrito, né? Porque tem um ditado popular que é muito sábio nesse sentido, que diz, quando um não quer, dois não brigam. Isso é uma realidade. Se o Gilberto quiser me bater, eu corro dele, mas não apanho dele, não brigo com ele. Né?
Porque quando um não quer, dois não brigam. É assim que funciona. E nós temos que raciocinar nesses termos. Quem é que tem que fazer a diferença? Sou eu que tenho mais conhecimento do que a pessoa. Quem tiver mais conhecimento é que tem que fazer a diferença. E de um modo geral, nós que estudamos a doutrina espírita, temos muito mais conhecimento do que outras pessoas que não estudam. Porque a doutrina espírita é esclarecedora, é consoladora, esclarecedora e educadora, né? Uma das cartilhas de maior educação que existe é o Evangelho segundo o Espiritismo, com base principalmente no estudo doutrinário que a gente faz através do Livro dos Espíritos. Observa-te nas manifestações perante os amigos. Como é que eu me comporto perante meus amigos? Né? Eu sou uma pessoa paciente com meus amigos, sou cordial, sou atencioso, eu dou a atenção a eles como eu gosto de ter atenção em relação a mim? Tudo é um ensinamento de Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 31. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Ou seja, antes de qualquer ação que eu tiver que tomar, que eu tiver que executar, eu tenho que raciocinar se eu devo, se eu posso, se, eu posso, eu devo. Todo mundo pode tudo, agora a questão é saber se devemos fazer. Então, se nós avaliarmos se gostaríamos que a pessoa fizesse conosco igual o que a gente está pensando em fazer com ela, e tivermos dúvida, é melhor não fazer. Porque quando a gente tem certeza que não vai ofender a pessoa, a gente não tem dúvida nenhuma. Aí a gente pode cometer o ato, né? Então, as nossas manifestações perante as pessoas com quem convivemos têm que ser avaliadas diuturnamente. A todo momento a gente tem que fazer essa avaliação. Aconteceu uma ocorrência qualquer, ocorreu alguma coisa na nossa jornada diária, na nossa trajetória diária. Depois daquilo, vamos raciocinar por que aconteceu. Quem deu causa a esse acontecimento desagradável, se for um acontecimento desagradável? Porque os acontecimentos agradáveis a gente não dá nem bola para eles, né? A gente só dá bola para aquilo que incomoda a gente, né? É o que eu costumo dizer. A gente lembra muito de Deus para reclamar ou para pedir. A gente lembra pouco de Deus para agradecer, né? Quando é para pedir, então, como nós nos lembramos de Deus, né, Gilberto? Nossa Senhora, meu Deus, ajuda a me equilibrar. Agora, quando a gente está equilibrado, é aquele negócio. A gente é mal agradecido. Nós somos muito mal agradecidos. Nós temos tantas oportunidades para agradecer a Deus e agradecemos muito pouco. Aliás, uma reflexão que eu gosto sempre de fazer. Se a gente avaliar cada dia da nossa jornada, a gente vai verificar que os momentos bons foram em muito maior quantidade do que os momentos ruins. Só que nós valorizamos mais o momento ruim. Eu fico o dia todo sem sentir dor no joelho. Se eu sentir dor no joelho 5 minutos, eu faço um escarcéu, né? Porque vocês sabem que eu estou na idade do condor, né? E tem dia que dói tudo, né? Mas eu dou muito mais valor ao momento de dor do que ao momento que eu não estou sentindo dor. Quer dizer, eu não agradeço a Deus, Senhor, obrigado por eu não estar sentindo dor. Agora, quando eu estou com dor, eu peço a Deus que me dê força para enfrentar a minha dor. E se eu sou cara de pau, eu peço até para aliviar a minha dor. Não peço nem para me dar força, eu peço para aliviar a minha dor, né? É o que a gente pede mais, né? Então, as reflexões que a gente possa fazer em torno de todo tipo de comportamento que nós tenhamos são importantes para a nossa reforma íntima. A cada identificação de erro cometido é uma redução que a gente está fazendo na incidência desse erro. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Essa é uma questão problemática, né? Quais são as vezes que nós voluntariamente fazemos... Eu estava falando de lavar louça. Às vezes me dá um chilique lá em casa, eu vejo louça na pia, eu vou lavar. Mas quantas vezes eu tenho a oportunidade de lavar a louça que está na pia e não lavo? Quantas vezes eu tenho a oportunidade de fazer uma comida gostosa e não faço? Quantas vezes eu tenho a oportunidade de encher uma garrafa de água para botar na geladeira, a garrafa está vazia lá e não encho? Né?
Então nós temos oportunidades mil de colaborarmos com toda a ambiência onde nós vivamos, em casa, no trabalho, no transporte, na rua, no supermercado. São inúmeras as oportunidades que nos surgem na nossa frente diariamente para que nós demonstremos que somos melhores do que aparentamos ser. E dificilmente nós aproveitamos essas oportunidades. Pesquisa o próprio desapego. Outra coisa é o apego, principalmente a coisas materiais. Como nós valorizamos o que é material, né? Um carro novo, nós ficamos fascinados com um carro novo. É direito? É direito. Mas será que nós damos valores a coisas que não sejam materiais na sua justa proporção? Damos valor a uma boa música, por exemplo, a uma música de um Beethoven, de um Tchaikovsky, de um Chopin? Ou valorizamos mais aquela música gritante, aquela música desequilibrante que a gente ouve sempre nas rádios? A gente bota na televisão, liga a televisão, só vê o que não presta. Como é difícil a gente sintonizar um canal de televisão que tem alguma coisa aproveitável. E nós vivemos procurando, pulando de canal em canal, procurando alguma coisa aproveitável. Não tem, não. Só tem aproveitável naqueles canais de escolha muito reduzidas. Eu, por exemplo, adoro ficar em casa, tem um canal lá, o 431, que é música clássica, né? Boto lá na música clássica, porque a minha televisão pega a internet, né? Aí boto lá no canal de música clássica e fico ouvindo música clássica. Eu gosto de música clássica, porque música clássica é harmonizativa, ela é de elevação espiritual. Uma música clássica suaviza a tensão, ameniza a tensão, elimina a tensão. Aí tem gente, mas tem música clássica que é atordoante. Não. Toda música clássica tem qualidade. Evidentemente, eu adoro música clássica, mas não são todas as músicas clássicas que eu ouço. Eu ouço aquelas que me agradam. Então a gente pode adquirir o hábito de ouvir música clássica selecionando. Compra discos de música clássica que a gente gosta para ouvir periodicamente, né? Então, nós temos que aprender a fazer as escolhas mais equilibrantes. Por exemplo, eu detesto programas que fazem gozação com pessoas. Tem gente que liga a televisão só para ver aquelas coisas de pegadinhas. Aquilo para mim é ridículo. Eu não admito uma pessoa botar alguma coisa no ar só para divertir as pessoas com a desgraça dos outros. O cara vinha andando de patins, levou um tombo que se arrebentou todo. Isso é engraçado, gente? Tem gente que acha engraçado, bota lá no Faustão só para ver pegadinhas. Então, tudo isso é desestruturante. Vamos aprender a assistir programas de melhor qualidade, programas educativos que elevam o espírito. Porque na esfera espiritual só existem essas coisas no umbral. Na esfera espiritual, quem gostar de música vai ter que ouvir Chopin, Tchaikovsky, Beethoven, Mahler, Paganini, só esses compositores aí. Quem não gostar disso daí vai ter que ir para um umbral, que tem música de todo tipo lá, de todo padrão. Até a Eguinha Pocotó deve tocar no umbral. Entendeu? Mas é a escolha própria. O pessoal conhece a Eguinha Pocotó, viu? Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? O que a gente mais almeja? Posse terrestre ou posses espirituais? Ou harmonia interior, tranquilidade, paz? A posse terrestre muitas das vezes nos deixa em desequilíbrio, ansiosos, cheios de ansiedade. Usas mais intensamente o pronome nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha? A gente, quando sempre se refere a um problema qualquer, você não deve fazer isso, a gente fala, nós não devemos fazer isso. O coletivo sempre é mais
mais indicado, porque nós nos incluímos na problemática. Quando eu digo, você não deve fazer isso assim assado, eu devo. Eu digo para o outro não fazer, mas eu tenho que fazer o que eu quero. Eu digo que o outro não pode agir dessa determinada maneira, porque eu posso. Agora, se eu incluo, nós não podemos fazer assim um assado, eu estou me incluindo junto. Eu não estou me isentando da problemática, né? É isso que ele está querendo dizer assim. Aí ele pergunta, teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Olha só que coisa interessante, cólera surda. Quer dizer, todos nós temos equívocos praticados anteriormente, ou somos influenciados por ocorrências externas que nos dão desequilíbrio. Nós vivemos massificadamente pensando nessas coisas, ou nos desligamos. Nós não devemos nos ligar nem nos nossos erros. Tudo que é passado tem que ficar para trás. Nós temos que viver o presente pensando num futuro melhor. Nós temos que viver no presente preocupados em fazer uma semeadura que nos garanta um futuro melhor. Essa tem que ser a nossa preocupação. E não nos preocuparmos com coisas que já passaram e que nós não podemos modificar mais. Nada que passou é modificável. Tanto que o Chico Xavier falou, eu não posso voltar ao passado e modificar nada, mas eu posso, a partir de hoje, fazer um novo futuro para mim, começar a construir um novo futuro para mim. Isso é uma realidade. Nem o que está me acontecendo agora eu posso mais modificar. Está acontecendo, já era. Já vai ficar no passado. O que eu falei há 5 minutos já não volta mais. O tempo não retroage. O tempo não volta. Então nós não podemos ficar presos a erros do passado. Se eu cometi um erro no passado, eu tenho que pedir forças a Deus para não voltar a cometê-lo no presente nem no futuro. Essa é a minha preocupação. Agora, ficar atrelado àquilo cheio de remorso, o remorso não leva a lugar nenhum. O arrependimento é diferente de remorso. O arrependimento é eu identificar um erro e identificar a melhor maneira de eu corrigi-lo. O remorso é eu ficar remoendo aquele arrependimento, aquele erro, sem me preocupar em corrigi-lo. Porque todo erro identificado, ele vai ter que ser corrigido um dia. Eu vou ter que reparar o erro cometido. Se eu estiver pensando nele com essa proposição de repará-lo, tem validade o meu pensamento, mas eu só me pensar para me martirizar não leva a lugar nenhum. Eu vou me manter sempre em desequilíbrio em relação àquele erro que já passou. Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? O que é remorso? Remorso é justamente o arrependimento de alguma coisa que a gente fez e que fica ali corroendo, né? Eu não devia ter feito isso, já fez, meu amigo, não tem mais jeito. Agora é lutar para não fazer mais. É lutar para não repetir os erros no futuro. Dissipastes antigos desafetos e aversões? Ou seja, eu eliminei antigos desafetos ou aversões. Eu tenho aversão por fulano. O que eu tenho que fazer se eu continuo com essa aversão? Eu tenho que procurar uma maneira de me reaproximar daquela pessoa sem aversão. Eu tenho que procurar uma maneira de corrigir a antipatia recíproca que existe com aquela pessoa. Isso é muito interessante. Eu me lembro da minha juventude, na minha adolescência, né, eu conheci um rapaz. Eu não gostava dele, não sei porquê, e sentia que ele não gostava de mim. Ele, na época, servia na paraquedista, né? Ele era paraquedista. Eu era um pouco mais novo do que ele devia ter uns 19 anos, eu tinha uns 15, né? Mas eu não ia com a cara dele. E ele vivia me provocando. Ele era muito brincalhão e gostava de fazer gozação com todo mundo, né? Mas as gozações sadias, sabe? Eu é que levava a mal. Aí um dia ele fez uma brincadeira comigo que eu achei graça e me aproximei dele. Olha, esse cara se tornou meu melhor amigo. Às vezes as aversões que a gente tem pela pessoa não tem nada a ver de real. É puro desconhecimento da verdadeira personalidade da pessoa. Esse cara se tornou um dos meus maiores amigos. Quer dizer, e assim a gente tem que fazer em todas as situações. O caso da nossa amiguinha espírita que trabalhou, quando ela começou a fazer oração, que dissipou aquele mal-estar na empresa que ela trabalhava, se tornou amiga de todo mundo.
Nós que somos espíritas temos a capacidade de fazer essa modificação. O nosso comportamento, nossas orações, nossa reaproximação daquela pessoa que tem dificuldade conosco. Uma vez um camarada bateu no meu carro. Ele vinha numa rua, eu ia passando aqui, ele vinha de ré aqui. Pum, bateu no meu carro, amassou. E ele achou que estava certo. Pior que eu também achei que eu estava certo, né? Eu ia na rua reta, ele que veio perpendicularmente de ré, tinha que ter parado, né? Bateu. Aí ele era mais idade do que eu, né? Hoje estou com 71, ele deve estar com uns 80 e lá vai fumaça, né? Aí eu falei para ele, não tem problema não, o senhor não se estressa não, que eu não vou lhe cobrar nada não, o senhor fica com o seu prejuízo, eu fico com o meu. E passou, né? Esse cidadão, quando passava por mim, ele quase batia a testa no chão, abaixando a cabeça para não olhar para a minha cara. Eu não fazia isso porque eu sou muito mais alto do que ele, eu não ia conseguir nunca me abaixar mais do que ele, né? Mas um dia eu pensei assim, poxa, o espírita sou eu, né? Eu é que tenho que fazer a diferença. Aí tomei a seguinte atitude, toda vez que eu cruzar com ele agora eu vou cumprimentá-lo. E a gente se cruza muito, porque eu moro numa rua, ele mora na esquina da outra rua. Invariavelmente a gente se encontrava pelo menos 3 vezes por semana. Ele era um vagabundo profissional que nem eu, né? Não trabalhava mais, aposentado. Aí a gente se cruzava pelo menos umas 3 vezes por semana. Aí eu passei a cumprimentar, bom dia vizinho, eu não sei, até hoje eu não sei nem o nome dele. Bom dia vizinho, boa tarde vizinho, ele não respondia. Até que um dia ele vinha muito perto, bom dia vizinho, ele segurou minha mão. Aí começamos a conversar. Hoje ele não passa por mim sem parar para conversar comigo. Quer dizer, desfiz aquele mal-estar que havia entre nós, por causa de um acidente besta, gente. Eu penso o seguinte, não me machucou o carro, eu dou menos bola para ele. Eu quero a integridade física, é por isso que quando eu saio de casa, eu peço a Deus, ao meu guia espiritual, para me guiar de modo que eu não prejudique a ninguém e, se possível, não prejudique a mim mesmo. É a oração que eu faço. Só que quando eu chego no destino, eu agradeço por não ter acontecido nada, né? Por quê? Porque a minha intenção não é proteger o carro, é proteger pessoas, proteger vidas, né? Eu quero proteger as pessoas, não quero prejudicar ninguém, também não quero ser prejudicado. Então, a gente tem que valorizar mais o ser do que ter. O meu carro é substituível, eu já tive 5 carros na minha vida, hoje estou sem carro momentaneamente, mas eu já tive 5 carros na minha vida, todos eles foram substituídos. Quer dizer, agora quando eu me for, vai ser ruim de me substituir, né? Minha mulher pode até tentar, mas não vai conseguir outra casca grossa igual eu, não. Ai, meu Deus. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda... não, isso eu já li, né? Dissipaste antigo. Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Desatenção e negligência, muito provavelmente eles queriam se referir às coisas dentro do lar, né? Nós damos a atenção necessária àqueles entes queridos que convivem conosco? Somos solidários como gostamos que sejam solidários conosco? Ou sou desatento e negligente? Tudo para mim está bom, não quero saber como a outra pessoa está. Não podemos ser assim. Se eu gosto de ter o carinho da minha mulher quando eu estou numa dificuldade, eu tenho que dar carinho a ela quando ela está em alguma dificuldade. A reciprocidade é importante, né? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Isso é interessante para nós, hein? Eu sou espírita, agora será que eu estudo a doutrina espírita? Porque se eu não estudo a doutrina espírita, a minha possibilidade de transformação vai ser muito reduzida. Porque para eu ter entusiasmo para me modificar e me transformar para melhor, eu tenho que saber o porquê que eu tenho que me transformar para melhor. Qual é o objetivo de eu me tornar melhor? Porque eu quero um dia viver em Júpiter, onde vive, se dizem, né, as más línguas que vivem lá, o Mozart. Eu quero um dia viver em Júpiter, num planeta semelhante a ele, pelo menos, né? Então eu quero me tornar um espírito melhor.
Esse é o objetivo do espírita que estuda a doutrina, é saber qual é o mecanismo que ele tem para se tornar melhor a cada dia. E a transformação, meus amigos, se dá muito gradativamente. Ninguém se transforma da água para o vinho de uma hora para outra. Nós levamos séculos de reencarnações equivocadas, ou milênios, reencarnações equivocadas, para sedimentar erros. Não vai ser numa reencarnação só que a gente vai eliminar todos esses erros de uma vez. Tem que ser gradativamente, paulatinamente, né? A gente bota uma água para ferver, para destilar ela, o tempo que ela leva para sair toda no vapor, para sofrer a destilação, é demorado. Até a purificação da água é demorada. Então, tudo em nós é demorado para se refazer, para se transformar. Precisamos de muito tempo, muita jornada reencarnatória para sofrer a transformação que queremos dar a nós mesmos. Entendes melhor a função da dor? Só o espírita entende a função da dor. Ou é reparativa ou provacional. A dor só tem dois objetivos, ou provação ou expiação. É por isso que qualquer dorzinha que eu sinto, eu agradeço a Deus. Agora eu já agradeço pela dor, viu, Gilberto? Pode acreditar nisso que é verdade. Eu sinto uma dor, eu agradeço a Deus, ou por estar me provando em alguma coisa, ou por estar permitindo que eu esteja reparando alguma coisa de errada que eu fiz. Que de graça a dor não vem. Ninguém tem dor gratuitamente. A dor tem sempre um objetivo qualquer. Né? Quando muito, para provar que a gente está vivo. Eu, por exemplo, quando acordo sem dor, eu penso que eu morri. Penso que desencarnei. Aí eu dou uma mexida para lá, mexida para cá, aí dói um pouquinho, eu digo, não, ainda estou encarnado. Porque se não tiver, não dói não, viu? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Aquilo que já foi falado antes, né, num tema anterior, é aquela questão. Eu tenho que identificar a minha desarmonização com alguém para tentar corrigir, para tentar superar essa desarmonia. Auxilias os necessitados com mais abnegação? Abnegação é esquecimento de si mesmo. Isso ainda é difícil, né? Porque a gente é muito apegado, embora inconscientemente, no ditado que diz farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu costumo refletir o seguinte, se a gente tiver feito a refeição da manhã, do almoço, o café da manhã, almoço, fez um lanchinho de tarde, se alguém chegar pedindo um prato para matar a fome e a gente só tiver a janta, a gente é capaz de não dar. Não, essa é minha janta, eu não vou dar para ninguém. Porque ainda estamos apegados ao que ele farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Agora, tem gente que dá. Eu, uma vez, distribuindo alimento na rua, eu vi como a solidariedade deles é impressionante. A gente tinha acabado de dar o último vasilhame de sopa, né? Aí chegou um cara pedindo. Eu falei, acabou, mas o cara que tinha apanhado a última falou assim, não, vamos fazer o seguinte, arruma uma vasilha aí que eu te dou a metade da minha. Solidariedade. Ele podia dizer, não, essa daqui é para mim, mas ele não. Ele falou para o outro assim. Aí eu perguntei, você conhece ele? Aí o cara saiu para procurar um outro recipiente de sopa vazio, né? Você conhece ele? Não, não conheço não. Quer dizer, solidariedade pura, ele não sabia nem quem era a pessoa. Né? Entre eles existe solidariedade, eles que estão na dificuldade. Né? Por quê? Porque eles sabem o que é passar pela dificuldade. A maioria de nós não sabe o que é dificuldade. A maioria de nós vive agraciado por muito mais do que aquilo que necessita. Agora, tem gente... Eu estava vendo o Vicente falar um dia desse aí, que ele foi na casa de uma pessoa, estava comendo sopa feita com capim gordura, na Vila Sapê. Isso é estado real de necessidade. Né, Vicente? Eu vi você comentar isso. Então, isso é estado real de necessidade. A gente ainda não precisou fazer sopa de capim gordura. A maioria de nós, pelo menos, eu acredito nisso. Né? Então, a gente não tem capacidade de avaliar a necessidade do outro. Mas aquele que passa a necessidade, ele sabe avaliar a necessidade do outro também. Né? Tens orado realmente? Será que nós oramos realmente?
Nós, quando vamos para o repouso noturno, nós agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que sustenta a vida planetária, pelo alimento que nos chega à mesa, pelos companheiros de jornada que no seu trabalho anônimo produzem todo o necessário para a satisfação das nossas necessidades. Agradecemos pela família, agradecemos pela casa espírita, por essa doutrina maravilhosa, agradecemos pela presença de Jesus em nossas vidas, pela presença antiga de Moisés. Nós temos a obrigação de agradecer, porque tudo isso foram ganhos que nos foram fornecidos por Deus gratuitamente, só esperando que nós nos modificássemos. Uma oração noturna agradecendo pelos bens do dia é mais do que nossa obrigação, não é mais do que nossa obrigação. E quando levantarmos, agradecer também pelo dia que se inicia, que é como se fosse uma nova oportunidade reencarnatória, onde nós podemos deixar todos os equívocos para trás e começar a construir um novo futuro a partir dali. Cada jornada diária é como uma nova reencarnação para nós. A gente pode avaliar essa possibilidade. Eu imagino que foi assim que, por exemplo, Santo Agostinho fez. Santo Agostinho era um homem do mundo, era um homem de vida normal. Quando ele entendeu a doutrina de Jesus, ele estava indo para lá, voltou e se transformou no Santo Agostinho, que foi um dos espíritos que mais trabalharam na codificação da doutrina espírita. Esse espírito que dá essa dissertação aqui na questão 919, para nós nos conhecermos a nós mesmos. Conhecimento fabuloso da espiritualidade que tem Santo Agostinho. Então ele deu um novo rumo à vida dele a partir do momento em que ele entendeu a mensagem de Jesus. Nós temos essa possibilidade. É só avaliar. É meu interesse fazer essa guinada na minha vida? É difícil, mas tem pessoas que já conseguiram, né? Teus ideais evoluíram. O que é a evolução do ideal? É a gente desprender os objetivos, nos desprender dos objetivos materiais, buscar sempre o crescimento espiritual, buscar ações que nos elevem espiritualmente. Essa é a meta a ser alcançada pelo espírita. Porque só a doutrina espírita nos dá essa certeza do objetivo a ser alcançado. Eu tenho uma convicção me perdoem, viu? Isso é fruto do cigarro de 35 anos atrás ainda. 35 anos atrás que eu parei de fumar, ainda tenho isso. Eu ia falar... Hã? Não entendi. Eu sei, eu tenho uma convicção. Agora me esqueci qual é a minha convicção. Que convicção danada, né? Hein? Pois é, não era uma convicção, né? Valeu a ajuda, mas não captei. Não captei. Tudo que a gente quer, a gente alcança com pensamento firme naquilo. Porque o pensamento é coisa realizadora, é modificadora. Tanto que eu costumo raciocinar o seguinte: quando Jesus falou, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, moverias montanha. Ele poderia ter dito, se tiveres a vontade do tamanho de um grão de mostarda, moverias montanha. Porque, na verdade, tudo é fruto do pensamento. Tudo que nós quisermos realizar, nós conseguimos. Agora, tem que ter o objetivo estabelecido. Se eu não estabelecer objetivos a alcançar, eu não consigo. Então, o ideal evolutivo é esse.
é que a gente tem que buscar a melhora íntima para nos tornarmos melhor a cada dia. Se todo mundo conhecer, o que eu ia falar era o seguinte, a doutrina espírita é a única que explica o de onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos. Eu tenho convicção, era isso que eu ia dizer, que é a única religião que explica isso é a doutrina espírita. Porque tem muitas religiões reencarnacionistas, mas não se preocupam com essa questão de onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos. São simplesmente reencarnacionistas, acreditam que o espírito encarna e desencarna, não sabem o porquê e não sabem que isso terá um fim num dia quando nós atingirmos a nossa maioridade espiritual. Quando nós nos tornarmos espíritos universais. Eu raciocino que nós não somos espíritos universais ainda, nós somos espíritos planetários, porque estaremos sempre vinculados a um planeta enquanto não tivermos atingido o ápice da nossa evolução espiritual, que é o atingimento da condição de puro espírito, de espírito elevado, de espírito superior. Não superior, espírito bem-aventurado, melhor dizendo, puro espírito, espírito bem-aventurado. Aí nós não precisaremos mais reencarnar em nenhum planeta. Nós só estaremos ligados a planetas missionariamente. Seremos espíritos universais, deixaremos de ser espíritos planetários. Então a convicção que eu tinha era essa, que eu queria dizer, que a doutrina espírita é a única que dá essas explicações, porque nenhuma das outras religiões reencarnacionistas se preocupam com essa questão do de onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos. Aí, tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? O que é minha fé raciocinada consolidar-se com mais segurança? É eu adquirir a certeza absoluta de que o acaso não existe, de que tudo o que acontece tem um vínculo anterior que eu mesmo construí. É por isso que o Emmanuel diz que não existem coitados, existem espíritos em processo de evolução, resgatando erros cometidos no passado. Então ele não é um coitado, ele está, um espírito que está num corpo deficiente, ele está num resgate, está numa situação talvez melhor do que eu que estou com o meu corpo são, porque ele quando sair dessa jornada terrena já vai sair liberado das amarras físicas dele. E eu ainda vou ter que reencarnar algumas milhões, talvez milhões de vezes para poder me liberar do que ele já está se liberando nessa reencarnação. Né? E é interessante a gente verificar que existem espíritos que aceitam com tranquilidade a dificuldade pelas quais passam. A gente faz um trabalho na obra social Dona Meca, ali especialmente na Casa Lar Dona Meca, a gente vai lá toda semana, toda quarta-feira dá passe nas crianças, né? E a gente observa com clareza os espíritos que passam pela dificuldade com aceitação. Você conhece o Joãozinho, Mary? Aquele espírito é maravilhoso, né? Ele está sempre sorrindo, né? Quando ele está com carinho à fé é porque ele está sentindo alguma dor, né? Mas é um espírito que a gente vê, quando ele ouve minha voz, ele abre aquele, tem um sorriso bonito, né? Aí a gente vê que ele passa por aqui, a Ilana, você conheceu a Ilana? Também uma menininha que foi adotada, inclusive, estava sempre sorrindo. Você vê o espírito com dificuldade, mas que quando ele está no corpo desperto, ele está sempre sorrindo. Porque o espírito, quando o corpo repousa, ele sabe por que ele está naquela situação. E tem uns que despertam revoltados. A gente vê uns que tem uma revolta constante. Quer dizer, é um espírito que ainda vai ter que reencarnar outras vezes em dificuldades para poder superar essa revolta. O Joãozinho, por exemplo, e a Ilana, que são dois que eu tenho muito preso na minha memória, eu tenho para mim que essa reencarnação deles vai ser a de resgate total. Eles vão conseguir sair daqui, restando ainda pouquíssimas reencarnações para se liberarem como espíritos elevados, porque eles estão aceitando a dificuldade. E a gente percebe isso, gente. É por isso que é gostoso trabalhar com essas crianças, viu? Que a gente aprende muito com elas, né? Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nestes últimos 3 anos? O conhecimento da doutrina espírita nos deixou mais alegre intimamente,
mas alegres porque identificamos em nós mesmos as falhas que ainda possuímos, identificamos que nós somos espíritos em evolução, já com conhecimento que nos facultam o progresso espiritual voluntariamente. Identificamos os motivos das nossas dificuldades com aceitação e equilíbrio. Isso é estar mais alegre. Se eu sei que as minhas dificuldades são inerentes aos meus erros do passado, eu tenho que estar tranquilo. Só depende de mim extirpar todas as mazelas que me possam fazer sofrer no futuro. Tudo caminha, tudo evolui, né? O nosso caminhar com o Cristo é que nos faculta a superação das dificuldades. Porque Jesus afirmou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que sou brando e humilde de coração, encontrarei repouso para as vossas almas. Pois meu jugo é leve, e meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus está com esse convite para nós permanentemente realizado. Quando nós tivermos dificuldade, é só lembrarmos de Jesus. Façamos uma oração, gente, e a oração é tão consoladora que qualquer que seja o nosso desequilíbrio, quando a gente faz uma oração, a gente sente um alívio imediato. É instantâneo isso. Agora, é como disse a Luzia Matias aqui numa palestra que ela fez. A gente só sabe disso quem já experimentou a oração no momento de aflição. Quando a gente faz uma oração sentida no momento de aflição, a gente sente imediatamente o alívio. É só experimentar que é verdade. Então, Jesus é a nossa porta de saída de todas as dificuldades. Ele está permanentemente ao nosso dispor, sempre que nós nos dirigirmos a Ele pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo equilíbrio e fortalecimento. Só pesa a existência hoje espontaneamente em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de superá-la amanhã sob o impacto da dor. Então, se eu tenho dificuldade hoje, eu tenho que avaliar essa dificuldade em regime de paz. Porque se eu lutar contra essa dificuldade intempestivamente, amanhã eu sentirei dor. Amanhã eu serei visitado pela dor. Eu estou com uma dificuldade com meu vizinho, eu vou cometer algum mal contra esse vizinho, amanhã eu vou receber a dor contra mim. Agora, se eu perdoar, se eu usar do perdão, caso eu tenha razão, mesmo tendo razão, eu usar do perdão, eu amanhã vou colher paz, vou colher bonança. O que ele está dizendo? Não se revolte a ponto de cometer um ato impróprio para não receber a visita da dor no futuro. Tudo na nossa vida tem que ser assim. É engraçado isso, que até na vida material, a gente, na vida cotidiana, né, que eu digo material cotidiana, a gente vê assim, uma família, por exemplo, eu morava em Angra dos Reis, numa vila residencial da empresa que eu trabalhava, né? E a gente via o seguinte: existiam vários níveis salariais na mesma vila residencial. Então, se o chefe da usina, que tinha o salário mais alto de todo mundo, comprasse um carro novo, um peão que era zelador queria comprar um carro igual ao dele. E conseguia porque obtinha empréstimo através da instituição de previdência privada da empresa, que facilitava para pagar em 80 vezes, ele comprava um carro daquele. Mas depois, o pagamento que ele ia ter que fazer mensalmente, ele nem comia direito em casa. Passava um sufoco miserável durante anos na vida dele, porque quis imitar o chefe em ter uma coisa que ele não podia ter. Isso é um tormento voluntário. Eu, quando busco alguma coisa que possa me trazer tormento no futuro, é um tormento voluntário. Por que eu vou me endividar para conseguir uma coisa material que não está no meu alcance normal, para viver no sufoco durante anos na minha vida seguido?
Existe muita gente que vive assim. A gente vive vendo na televisão essas pessoas que estão endividadas. As pessoas fazem compra no cartão de crédito e só pagam o mínimo. Quem paga só o mínimo do cartão de crédito adquire uma dívida fabulosa, porque o juro de cartão de crédito é criminoso. Então, a pessoa que se endivida com cartão de crédito, fica difícil de sair dessa dívida. Né? Cartão de crédito é muito bom, mas se eu fizer a compra dentro do meu limite de pagamento mensal e puder liquidar no final do mês, porque se eu ficar devendo uma parcelinha que for, aquilo vai crescendo num volume assustador, chega um ponto que eu não posso pagar mais. Isso é um tormento voluntário. É melhor eu não ter a coisa do que me endividar para ter complicação futura. Né? Tormentos voluntários. Não te iludas. Um dia que se foi, é mais uma conta de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Quer dizer, todo dia nós temos oportunidades na nossa vida. Oportunidade de fazer o certo e o errado. Quando a gente opta pelo errado, as consequências são desastrosas. As consequências são traduzidas em sofrimento, em desequilíbrio, em falta de paz. Né? Porque a pior coisa que tem é o desacerto da vida material. Porque quando a gente se desequilibra materialmente, a gente perde até o equilíbrio espiritual. Então, para evitar desequilíbrios materiais, é preciso ter muita regra no conviver na vida material. Eu tenho que evitar ao máximo o ter, a posse de coisas que não estão fora do meu alcance de aquisição, para não criar tormentos voluntários para mim. E aí, diz assim, faz isso por agora, enquanto te vales do corpo humano com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil. É o Espírito dizendo que nós temos que nos reequilibrar enquanto estamos aqui, porque quando passamos para o lado de lá, é que nem aquela questão dos bens materiais. Se eu não me preocupar em vida com a destinação dos meus bens materiais, por exemplo, eu tenho posse, tenho carro, tenho casa, se eu não me desprender agora da partilha desses bens, quando eu chegar na parte espiritual, eu não posso fazer mais nada. Aí não adianta olhar para trás e ficar sofrendo na parte espiritual. Eu tenho que dar andamento nisso agora. É por isso que tem uma página do Humberto de Campos que ele diz preparação para a morte. A gente tem que ler aquela página e ver o que se precisa fazer para se desvencilhar das amarras materiais para ter uma passagem para a esfera espiritual com tranquilidade. Né? Então, meus amigos, a nossa recomendação é que nós nos avaliemos paulatinamente, rigorosamente, todos os dias, para identificar os erros que ainda temos incidências a respeito deles, para irmos nos corrigindo paulatinamente, gradativamente, porque a reencarnação tem que ser aproveitada da melhor maneira possível, sem a pressa que o pensamento pode querer nos levar, porque nada se modifica repentinamente. Tudo é como na natureza, a gente planta uma semente, tem que esperar ela colher. A nossa mudança tem que ser plantada gradativamente até que nós consigamos o sucesso que queremos para a nossa reforma íntima. Muita paz e obrigado. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, querido Eurípides, apóstolo do